A fase para entrar no IPO da Pets no mercado primário já passou, mas esse vídeo tem o propósito de te munir com as informações para que, caso você esteja cogitando entrar agora como acionista da empresa no mercado secundário, você tenha embasamento para tomar essa decisão. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Pets ainda não abriu o capital. Eu fiz a reserva para entrar no IPO, coloquei o preço que eu achava justo pegar pelas ações e a quantidade total de valor que eu estava disposto a investir. Eu só vou saber se, de fato, me tornei um acionista da Pets no dia 8 de setembro. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 7, ou seja, amanhã. Então a ideia é essa, é fazer um overview da empresa e explicar por que eu achei pertinente entrar no IPO, pelo menos fazer a reserva, e também te dar as informações para você tirar a sua própria conclusão se para você é interessante entrar posteriormente no mercado secundário ou não. Mas antes de começar, deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse é um vídeo maneiro, que tá ajudando pessoas e que esse conteúdo pode ser agregador, e ele leva esse vídeo para mais gente que possivelmente possa estar interessado em também querer saber sobre isso. Então, vou criar um jargão brega aqui para aumentar o engajamento agora, que eu vejo se dá certo ou não dá. Vamos fazer o teste. Quem quiser ajudar o YouTube a me ajudar, então comenta aqui embaixo. Pets Go. É breguíssimo. Cara, vamos lá. O que é a Pets? Basicamente, a Pets é uma rede de mega lojas que fornecem produtos e serviços para pets. No banco de dados da empresa tem pelo menos uns 20 mil produtos catalogados diferentes, ou seja, é uma diversidade enorme, e nas em torno de 100 lojas que existem espalhadas pelo Brasil, principalmente concentradas na região de São Paulo, cada uma dessas lojas tem em torno de 1.000 metros quadrados, ou seja, são realmente lojas gigantescas que têm uma variedade enorme de produtos para sanar qualquer tipo de dor de donos de cães, gatos, até de roedores e de aves. Essas lojas, no total, são 110, elas estão espalhadas em 13 estados do Brasil, como eu falei, em sua esmagadora maioria no estado de São Paulo, com 69 lojas, e a maior parte dessas lojas, elas têm uma peculiaridade. Elas são integradas com serviço de hospital, ou seja, serviços de veterinária, cirurgia, exames clínicos, para justamente donos de animais saberem que a Pets é o lugar que elas sempre podem ir quando elas precisarem de alguma coisa. Aqui na cidade de São Paulo, eu sei que tem 3 Pets que são 24 horas, ou seja, justamente é o lugar que você pensa em ir porque você tem certeza que vai estar aberto quando faltar ração pro seu cachorro, quando você precisar de algum remédio ou quando acontecer alguma emergência e você precisar de fato desse atendimento veterinário. Uma parada legal de falar aqui que diz respeito à governança da empresa é que a Pet já está entrando de cara no novo mercado, que é o segmento de listagem que justamente aponta as empresas que têm as maiores qualidades de gestão. E o que isso aqui reflete para os acionistas? Reflete basicamente que todas as ações ofertadas vão ser ações ordinárias, ou seja, não vai ter ação preferencial. O que quer dizer que as ações que os acionistas se dispuserem a comprar, seja mercado primário ou secundário, tá? Todas essas ações vão ser exatamente as mesmas ações que os sócios majoritários da empresa têm. Inclusive, os sócios majoritários que estão fazendo essa oferta pública, que estão vendendo as suas próprias ações, são 2. Primeiro, é a pessoa física, que é o Sérgio Zimmermann, que é o atual sócio majoritário, e o fundo de investimentos Warburg Pincus, que é basicamente um fundo de private equity que investiu na Pets num primeiro momento para justamente colocar uma roupa nova na empresa e otimizar a gestão organizacional. E como a gente sabe, uma das formas com que fundos de private equity, como esse WP, Fundo de Investimentos e Participações, é justamente ajudar a empresa a se estruturar, escalar mais o seu negócio e, posteriormente, vender sua participação, seja para outro fundo, seja para outros investidores, ou seja, abrindo IPO na Bolsa de Valores, que é a forma como esses fundos de investimento recebem seu dinheiro de volta. Daí, o quanto que a empresa espera levantar com esse IPO? O total que a empresa espera levantar é 310 milhões líquidos. Essa daqui é a quantidade de dinheiro que vai para o caixa da empresa e que tem um destino para ser investido em novas operações. Essas operações aqui são divididas em basicamente 2 vertentes. A primeira delas, e a qual vai ser alocada a maior parte do patrimônio, em torno de 85%, é na expansão de novas lojas. Lojas essas que vão ser também mega stores, que vão ter serviços de hospitais e que vão replicar o modelo vencedor que a Pets tem implementado desde então. Só que não ficou muito claro em quais regiões e quais lugares ela pretende fazer isso. Espera-se que ela vai capilarizar um pouco mais suas operações, diluindo a sua estrutura para que ela não fique tão concentrada no estado de São Paulo. Pelo menos isso é um movimento lógico. Afinal, existem muitos mercados inexplorados ainda, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é a segunda maior metrópole do Brasil e tem somente 6
lojas da Pets, enquanto em São Paulo tem 69. E os 15% restantes desses 310 milhões que vão ser levantados pela Pets têm o planejamento de serem investidos em tecnologia e digital. Só que para a gente entender como esse dinheiro de fato vai ser destrinchado, a gente precisa fazer uma análise profunda sobre os modelos de negócio da Pets hoje. Vamos lá, a Pets gera receita com os produtos vendidos nas suas lojas físicas, com os serviços de exame e de hospitais, que ela também tem nas suas lojas físicas. A Pets também tem um e-commerce, então ela gera receita disso daqui também. E um dos diferenciais da empresa é justamente fazer com que a experiência do consumidor em vários desses canais diferentes seja a mesma. Ou seja, ele pode encontrar um produto que ele encontraria no site exatamente numa loja. O preço que ele vê na loja seria o preço que está sendo negociado no site. Isso aqui não é uma coisa tão comum. Existem muitas empresas entrando nesse modelo de omnichannel para justamente trazer uma identidade comum, experiência do consumidor comum em vários desses canais. Só que você pode levantar, por exemplo, aí a Fast Shop, que faz uma parada completamente diferente. Como é que é na Fast? Você chega lá, quer comprar um eletrodoméstico, aí você vai com o preço do site, aí o cara da loja fala: putz, mas esse preço do site a gente não consegue fazer, tem que ser um pouquinho mais caro. Ou seja, são diferentes experiências do consumidor para diferentes canais de venda. A Pets integraliza tudo isso daqui e faz com que a experiência seja uma só para não ter esse tipo de atrito. Então, a parte de tecnologia e digital, que são os 15% que serão investidos, são justamente para atuar nessa parte de e-commerce. E que, inclusive, uma das fontes de receita é um modelo de assinatura, onde o cliente ele pode assinar mensalmente, pagar uma taxa para que a Pets, com recorrência, envie um produto para casa do cliente sem que ele precise se preocupar em ficar fazendo a mesma ordem mês a mês. Como, por exemplo, você tem um cachorro, seu cachorro precisa de ração. Daí você estipula que leva em torno de 30 dias para o seu cachorro consumir toda a ração, e aí você assina a Pets, ganha desconto, tem uma série de benefícios e ainda recebe a ração na porta da sua casa todo mês. Agora, vamos entrar em algumas das vantagens competitivas da Pets aqui, tá? De cara, uma que fica clara pra gente é o reconhecimento de marca. A Pets tem uma marca muito forte. É difícil você olhar para um logo da Pets e não saber sobre o que se trata. Isso é muito bom, porque é uma marca associada à qualidade, à confiança, que é justamente o benefício que um reconhecimento de marca te traz. Ou seja, muitas vezes uma pessoa estaria mais apta a ir até a Pets porque lembra dela quando pensa em alguma coisa relacionada a produtos para os seus cães, gatos e outros tipos de animais, do que o veterinário da esquina. Porque justamente a Pets é aquela one-stop shop, é aquela que você sabe, justamente por ser uma coisa enorme, vai ter a maior parte das coisas que você precisa, dificilmente não vai ter alguma coisa que você esteja procurando. Então vamos lá, dar um passo para trás aqui. O que é esse One Stop Shop? One Stop Shop é basicamente um lugar onde você pode resolver tudo só indo para esse lugar. Essa é uma das propostas da Pets. Você pode fazer serviços de hospital, você pode comprar produtos para os seus animais. Então tudo relacionado ao seu animal. A ideia da gestão da Pets é que você resolva simplesmente indo até a loja e não tenha burocracia em ficar se deslocando de um lugar para o outro. Isso daqui cria uma outra vantagem competitiva, que é o top of mind, que é justamente o que a gente acabou de falar. Quando você pensa em comprar algum tipo de serviço ou produto para o seu animal, provavelmente a primeira empresa que vai vir na sua cabeça é a Pets. Isso daqui é uma estratégia que eles estão executando muito bem. Pelo menos falando da minha realidade aqui em São Paulo, que eu sei que existem essas 3 Pets que são 24 horas, eu sou um consumidor ávido da empresa. Todas as rações que eu compro do Potter eu vou lá, não importa se é feriado, domingo, sábado, eu não tenho a menor preocupação de chegar lá e a loja tá fechada. Então, mesmo que eu precise, às vezes, pegar um Uber para ir para lá, alguma coisa assim, eu tenho certeza que ela vai conseguir sanar a minha dor. E por isso ela sempre é a primeira que brota na minha cabeça quando eu preciso. Mas aí, beleza, tudo isso aqui pode ser muito bonito, mas no operacional lá a empresa tá simplesmente patinando, né? Vamos dar uma olhada nos resultados de fato, cara. A receita bruta da empresa, desde 2017, tem tido um CAGR, ou seja, o Compound Average Growth Return, que é basicamente a média de crescimento ao longo desse tempo, de algo em torno de 27%. Mas se a gente pegar o primeiro semestre de 2020 e comparar com o primeiro semestre de 2019, ou seja, em pleno período de pandemia agora, o crescimento da Pets foi de 36,5% em receita. Ou seja, os caras estão numa ascendente bizarra de crescimento aqui. Eles souberam muito bem usar a pandemia para conseguir otimizar as suas receitas e conseguir, apesar dos apesares, continuar atendendo a necessidade dos consumidores. E, obviamente, isso se pagou aqui para Pets. Mas a empresa pode estar dando receita e gerando prejuízo, né? Então a gente precisa analisar algumas outras coisas aqui. Se a gente analisar o EBITDA, que é basicamente o lucro antes de impostos, juros, amortização, depreciação, que diz o quanto a empresa está conseguindo gerar com seu operacional, é o quanto de lucro direto as operações da empresa conseguem criar. A gente viu
teve um crescimento de 2017 com um CAGR de quase 100%, velho. Ou seja, ainda mais bizarro do que o CAGR da Receita Bruta. E para fazer a comparação também, como a gente fez do outro, no primeiro semestre de 2020 comparado ao primeiro semestre de 2019, o crescimento foi de 59%. Também nada a se desconsiderar aqui. Aí você pode dizer, Putz, Breno, mas isso daqui pode ser simplesmente porque eles estão expandindo pra caramba, eles estão criando muitas lojas, e aí o problema de criar muitas lojas é que dificulta a gestão, porque tem muito mais coisa pra gerenciar. isso é uma indagação pertinente pra caramba, cara. Inclusive, é uma coisa que a gente precisa atentar. É por isso que existe um indicador chamado Same Store Sales, que é o quanto você analisa a performance das mesmas lojas, desconsiderando a criação de novas lojas. Ou seja, se a eficiência, se a performance das lojas, se as vendas tivessem caído, o SSS ia mostrar isso pra gente. Então vamos lá, 2017, o SSS foi de 12,6%, quer dizer que as lojas venderam 12,6% mais do que 2016. 2018, 6%, quer dizer que venderam 6% mais do que 2017. 2019, 7,7%, quer dizer que venderam 7,7% mais do que 2018. E primeiro semestre de 2020, olha isso, 17,1%. Quer dizer que vendeu 17,1% só nesse semestre de 2020, de plena pandemia, a mais do que o primeiro semestre de 2019. Ou seja, cara, contra resultado não tem argumento aqui. A Pets está dando uma aula de gestão por estar conseguindo manobrar aqui a eficiência das suas empresas de forma, mesmo na pandemia, manter crescimento, aumentar lucro e ainda otimizar a performance das suas lojas. A margem da Pets, a margem EBITDA, tá? Ou seja, a margem operacional. Depois ainda tem abatimentos aqui para o quanto seria da margem líquida. Está em 9,86% do CAGR nos últimos 3 anos. Aí você fala, putz, que margem baixa, velho. Que isso? 9,83%? Sim, cara, isso aqui é uma margem baixa, só que a gente tem que considerar o modelo de negócio da Pets aqui. O modelo de negócio da Pets é de muita rotatividade, quer dizer que ela cria estoque, ela escoa esse estoque muito rápido. Então não basta a gente simplesmente analisar a margem, a gente tem que analisar também a velocidade de rotação de estoque. Afinal, você muito bem pode ter um produto que tenha 90% de margem e vender ele uma vez ao mês, ou você pode ter centenas de milhares de produtos com uma margem de 10%, como a Pets aqui, milhares de vezes todo mês. Não é preciso ser um gênio para saber que margem não é tudo, porque existe também a velocidade de rotação de estoque. Breno, o que é velocidade de rotação de estoque? É basicamente quando, a partir do momento que você coloca um produto na prateleira, quanto tempo leva até um cliente chegar lá e comprar esse produto? Isso daqui tem uma média. Eu não consegui encontrar exatamente esse indicador, mas o que eu encontrei aqui foi basicamente o relatório de fluxo de caixa da empresa. A gente vê aqui que o fluxo de caixa tem crescido bastante e a diferença entre o que a empresa gera versus o que ela investe tem diminuído ao longo do tempo. Ou seja, a empresa ainda não é capaz de gerar fluxo de caixa livre. O que isso quer dizer? Que, dado todos os investimentos que a empresa faz, o que ela está gerando de caixa para si não é capaz de custear todos esses investimentos. Então ela precisa contrair dívidas. E no caso, para a gente analisar a dívida aqui da empresa, a dívida líquida sobre o EBITDA tem estado nos últimos 3 anos em 1,46 vezes, atualmente está em 2,07, que não é nada demais, também controlado. E dado a projeção futura, como a gente pode ver que a diminuição dessa diferença entre o que a empresa está gerando de caixa versus o que ela está investindo, ela está sendo reduzida ao longo do tempo e, eventualmente, isso daqui vai ficar positivo a ponto da empresa conseguir gerar fluxo de caixa livre. Mas agora para o que mais importa, que é a última linha do DRE, é aquela que vai de fato para o bolso dos acionistas, é a que vai ditar se vai ter reinvestimento na empresa, se vai ter distribuição de dividendos e o que interessa para a gente que está aqui vendo esse vídeo. Tudo isso que a gente falou vai confluir para o lucro líquido da empresa. Em 2017, a Pets estava gerando 11,4 milhões de lucro líquido em 2017 e no final de 2019 ela já tinha gerado 23,6 milhões. Ou seja, ela teve um crescimento de mais de 100% aí em 2 anos. Bem impressionante para a Pets. Olhando para o setor como um todo, a gente vê que a projeção para os próximos anos, até 2024, é que o setor saia de 27 bilhões de reais para 50,7 bilhões. Ou seja, o tamanho do setor praticamente dobra durante esse tempo aqui. O que faz a gente pensar, cara, é uma empresa de alto crescimento, muito boa gestão, que está basicamente crescendo o fluxo de caixa, está crescendo o patrimônio, está crescendo o lucro líquido, receita bruta. É uma empresa que tem resposta rápida a mudanças circunstanciais. E olha que engraçado aqui, esse crescimento do mercado está relacionado a uma coisa que não é muito intuitiva. Mas o fato de cada vez mais a gente está chegando na terceira fase da transição demográfica, ou seja, pessoas estão nascendo menos e a população vai ficando cada vez mais idosa, quer dizer que tem mais pessoas adotando ou comprando cães e gatos, animais de estimação no geral, do que gerando filhos. Ou seja, famílias estão optando, ao invés de ter filhos, comprar ou adotar cães e gatos.
E vale também dizer que teve uma pesquisa aqui da American Pet Products Association nos Estados Unidos que mostrou que nos Estados Unidos os millennials são detentores de 35% de todos os donos de pet. Ou seja, de todos os donos de pet que estão nos Estados Unidos, 35% são millennials. E a gente sabe que millennials têm algumas características intrínsecas assim, que é pessoas mais propensas a usar tecnologia para consumir, e isso inclui consumir através de e-commerce. Fazendo uma comparação grossa aqui com o setor dos Estados Unidos, hoje, nesse setor de pets no Brasil, 3,5% de todas as vendas são feitas no e-commerce, enquanto nos Estados Unidos o e-commerce chega a 20,5%. Ou seja, trazendo brutalmente aqui esses dados dos Estados Unidos para a realidade brasileira, a gente vê que existe um espaço muito grande de crescimento ainda dessa receita que vem por e-commerce. E agora analisando o market share, que é basicamente o quanto desse mercado que a gente tem hoje no Brasil, a Pets detém para ela de fato. Em 2017, a participação de mercado da Pets era de 3,85% e passou para 4,95% em 2019. Ou seja, apesar do mercado ter crescido como um todo, ganhar market share significa que a empresa, de fato, tem diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes. Porque uma coisa é você ser uma empresa que cresce porque todo o setor está crescendo, que mantém o seu market share, ou então que perde o market share e você continua ganhando dinheiro, o que mascara a sensação de que o negócio está indo bem. A Pets, ela está dentro de um mercado que está crescendo e ela também está ganhando participação de outros concorrentes. Mas aí você fala, pô, mas ainda assim, cara, 4,95% é muito pouco. E de fato, o mercado brasileiro é muito pulverizado, quer dizer que ele é distribuído entre vários players diferentes. Se a gente for lá para os Estados Unidos, a gente consegue ver aqui que duas empresas específicas detêm praticamente quase 50% do mercado aqui, que são a Petco Animal Supplies e a PetSmart. A Petco Animal Supplies tem 15% do market share nos Estados Unidos e a PetSmart 33%. Ou seja, dado que nos Estados Unidos existem esses grandes players que têm esse market share gigantesco, a gente pode inferir que no Brasil isso também seja uma possibilidade. Então vamos lá, até aqui o que basicamente a gente abordou indica que Pets provavelmente vai ter um futuro muito próspero e é uma empresa que vai crescer bastante. Lembrando, cara, nada disso daqui é uma recomendação de investimento, tá? Porque no final, no bottom line, tudo vai se resumir a preço. Não adianta a empresa estar crescendo pra caramba se ela for fazer um IPO sendo precificada a um PL de 1000 vezes. O que basicamente quer dizer que levaria 1000 anos para, dado a empresa estar lucrando o que ela lucra hoje, conseguir te pagar como acionista, né? Warren Buffett falou, você sempre pode fazer um mau negócio se você pagar caro demais, independentemente do quão bom seja o negócio. Então vamos lá, agora em relação a alguns pontos fracos da empresa que a gente precisa considerar. Produtos pets são produtos comoditizados, o que quer dizer que não é muito difícil de você criar um produto, abrir um pet shop e vender. Ou seja, a competição nesse mercado é exacerbada. O que quer dizer que talvez outras empresas multinacionais acabem vindo para o Brasil, entrando como concorrência com a Pets e façam guerra de preços e talvez a Pets, justamente por ela não estar gerando fluxo de caixa livre ainda, ela para se manter tem que se endividar mais e eventualmente vir a quebrar. Isso aqui é uma coisa pouco provável de acontecer, mas é um risco. Outro ponto fraco é que a Pets só tem um centro de distribuição, o que quer dizer que, por exemplo, caso aconteça alguma coisa que faça esse centro de distribuição parar de funcionar, isso vai interferir negativamente em todas as mais de 100 lojas que a Pets tem espalhadas pelo Brasil. Então, numa realidade de pandemia que a gente está vivendo, um possível novo surto que venha a surgir poderia vir a interferir nas operações da empresa e impactar diretamente na sua performance. Além disso daqui, outra coisa que é importante dizer é que hoje alguns fornecedores de ração premium, eles negociam exclusivamente com revendedores especializados, como a Pets, no caso. Você só conseguiria encontrar uma ração premium em algum revendedor como a Pets. E aí, essa revenda é responsável por 27,5% de toda a receita da empresa. Só esse segmento de rações premium. Qual que é o risco aqui? Caso esses fornecedores desses tipos de ração, caso esses fabricantes acabem oferecendo isso daqui para supermercados, para outros pet shops quaisquer, que estariam dispostos a revender isso daqui por margens mais baixas, isso daqui impactaria diretamente uma baita de uma gordura de receita que hoje a Pets depende. Bom, então a conclusão que a gente chega aqui é, cara, provavelmente a Pets vai ser uma baita de uma empresa fuderosa no futuro. Agora, se isso daqui é uma boa opção de investimento ou não, mano, tudo depende de preço. Eu coloquei um teto ali de 15,25 no IPO para que, caso as ações acabam sendo ofertadas por mais do que isso, a minha reserva vai ser invalidada e eu não vou fazer aporte no IPO nenhum. Mas eu quero deixar muito claro aqui,
Eu tô gravando esse vídeo antes de terem sido negociadas ações no mercado secundário. Dia 11 de setembro, que deve ser provavelmente quando esse vídeo vai sair, é o dia em que elas começam a negociar. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o quanto essas ações elas vão ser de fato negociadas, mas o que eu sei é, eu não quero que você se sinta induzido a tomar alguma atitude porque eu tomei. O que eu quero é que você analise todos esses dados que eu te passei aqui, você vá atrás de outras fontes de informação e busque pessoas que discordam disso daqui que eu tô falando. O melhor insight que você vai poder ter vão vir de pessoas que estão falando coisas diferentes do que eu falei, ou então de outro ponto de vista, porque assim você vai desenvolver uma horizontalidade e ser muito mais capaz de ter senso crítico para decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro, sem que ninguém que você esteja assistindo individualmente precise assumir a culpa por isso, beleza? Então deixa o like nesse vídeo se você acha que essa análise foi bacana para você, e se você quiser a análise de alguma outra empresa, que nem essa que a gente fez aqui, talvez seja uma coisa que a gente possa começar a fazer mais aqui no canal. Então, comenta alguma empresa que você acha que maneira da gente analisar e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos. E meu nome é Breno Perrucho, eu fico por aqui. Esse é o Jovem de Negócios. Beijo enorme. Valeu!